Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o registro do nosso irmão Lucas. No capítulo 1, eu farei a leitura do versículo 26 até o versículo 38, mas me deterei apenas nos versículos 37 e 38 para a nossa meditação desta noite. Convido os irmãos que prestem atenção na leitura que será feita neste momento. Assim diz a palavra de Deus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Como eu falei, nós vamos nos deter nesses dois últimos versículos, 37 e 38, e vamos tentar observar a promessa divina e a reação humana adequada. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui neste momento, nos alegrando em podermos, ó Deus, ter comunhão com o Senhor, com os irmãos. E rogamos, ó Deus, com muito temor, que o Senhor, ó Deus, possa falar à tua igreja neste momento, e que apesar de mim, ó Deus, o teu povo seja edificado. Ó Deus, toma-nos agora para termos, ó Deus, toda a atenção voltada para a tua palavra, para o que será dito, para o que será pregado, e que nós examinemos, ó Deus, nesta mesma palavra, a fim, ó Deus, de verificarmos se estamos sendo fiéis ou não, e que o Senhor, ó Deus, nos corrija, mas também tenha misericórdia de nós. Fica conosco, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Certamente, esse trecho da palavra de Deus, como muitos pregadores já disseram no passado, é um dos trechos mais maravilhosos da Escritura. E eu concordo. Eu concordo por dois motivos. O primeiro deles é porque, para mim, toda a Escritura é maravilhosa. E o segundo motivo, porque aqui está o modo, a forma, o cumprimento da promessa de Deus feita em Gênesis 3,15, onde ele diz que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nós estamos aqui então diante do texto onde o Senhor Deus mostra ao seu povo como da mulher vai nascer aquele que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente. O nosso Senhor Jesus, ele foi humilhado. A humilhação de Cristo se dá exatamente em ele ter nascido ou ser feito forma de homem, à semelhança de nós,
para poder cada um de nós, ter acesso à salvação. Essa é a humilhação de Cristo. O Deus Altíssimo, exaltado, se humilhou, se fazendo e se tornando em forma humana, como nós lemos aqui em Filipenses capítulo 2 da liturgia, sendo então humilhado, a fim de que nós, povo eleito do Senhor, pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Mas no mesmo texto, onde nós lemos e vimos a humilhação de Cristo, nós também temos a exaltação de Cristo. Cristo é exaltado e está assentado no mais alto e sublime trono, de onde um dia virá e julgará a toda a humanidade. Cristo então se fez homem, se tornou como nós, padeceu, sofreu, para que nós pudéssemos ter vida. Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas venceu a morte no terceiro dia e ascendeu aos céus, para que cada um de nós tivéssemos vida. Mas vamos então verificar o que está acontecendo aqui. O texto nos diz que no sexto mês o anjo Gabriel aparece a Maria. E que sexto mês é esse? Exatamente depois do que aconteceu com Isabel, sua prima, que já estava no quinto mês de sua gravidez. Então no sexto mês aparece então o anjo a Maria, predizendo aquilo que iria acontecer. E nós vemos então que Maria se coloca espantada, até mesmo temerosa. Por quê? Porque ela já havia sido despojada, mas ainda não havia tido nenhuma relação sexual com seu marido. E no meio de uma sociedade tão conservadora, e que deve ser mesmo, como justificar uma gravidez? Como justificar estar grávida sem ter se deitado com o seu esposo, ou com aquele que viria a ser o seu esposo? Maria então se preocupa. Mas então se desenrola aqui o texto que nós lemos, e nós vamos então chegar no versículo 37, que diz o seguinte: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E por que para Deus não haverá impossíveis? Por que será que para Deus não haverá impossíveis? Em primeiro lugar, quem fala aqui é Deus. E nós queremos destacar aqui um atributo incomunicável de Deus Todo-Poderoso, que é a onipotência de Deus. Para um Deus onipotente, não há impossíveis. Jamais haverá impossíveis. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 18. Por favor, Gênesis capítulo 18, versículo 14, que diz assim, Gênesis 18, 14, que diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Nessa ocasião, Deus está trazendo a fertilidade a uma mulher estéril. Nós sabemos, conhecemos a história. Sara, já idosa, concebe, dá à luz um filho, o filho da aliança. E aqui nós estamos vendo que pouco antes do anjo vir a Maria, também Isabel, já de idade, também estéril, também concebe, também dará um filho. E agora, Maria, virgem, também conceberá e dará um filho. Acaso para Deus há impossíveis? Não há impossíveis para o nosso Deus. Nós cantamos aqui nesta noite: Ele criou o céu, a terra e tudo que há, todos os seres, tudo que existe, e a partir do nada. Eu gosto muito de falar da minha área, né? Eu sou da construção civil. Nós construímos, nós trazemos à existência um prédio como esse, por exemplo. Mas antes de existir esse prédio, alguma coisa já existia.
já existia aqui um terreno. E aí nós vamos então construir. O nosso Deus constrói e traz à existência todas as coisas a partir do nada. Não há absolutamente nada que seja impossível para o nosso Deus. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, quando o anjo diz para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, o primeiro ponto que nós temos, que isso se dá porque quem fala é o Deus onipotente. Em segundo lugar, nós temos que para Deus nada é impossível, porque Deus não pode mentir. E se Deus não pode mentir, e se Deus está dizendo que aquilo irá acontecer, é porque de fato aquilo irá acontecer. E nós podemos observar em Hebreus, por favor, abram suas Bíblias em Hebreus, onde o escritor, o autor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, vai dizer o seguinte: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Para Deus é impossível a mentira. Então, por que todas as coisas são nada, ou melhor dizendo, nada é impossível para Deus? Porque é impossível que Deus minta. E toda a palavra do Senhor, tudo que está registrado para nós, tudo que nós temos aqui, todas as suas promessas serão cumpridas, porque para Deus é impossível mentir. Estamos diante, como eu já disse, diante do cumprimento de uma promessa do Senhor. Então, o segundo ponto, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, é porque é impossível Deus mentir. Mas há ainda uma terceira perspectiva do porquê para Deus não haverá impossíveis. Porque a sua palavra cumpre-se por si mesma. A própria palavra de Deus se cumpre. E nós vemos isso em Isaías. Por favor, Isaías, capítulo 55. Isaías 55, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Portanto, a palavra de Deus, ela se cumpre por si mesma. Toda a palavra de Deus vai cumprir o desígnio para qual ela foi emitida. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para que todas as suas promessas sejam cumpridas. E porque isso é certo, nós podemos também ter a certeza de que aquela promessa que ainda há de se cumprir, se cumprirá. Quando naquele grande dia, o Senhor Jesus, que reina e jamais deixou de reinar, retornará e em glória buscará a sua igreja para viver a eternidade com Ele. Esta é uma promessa que nós podemos ter a certeza que será cumprida, porque para Deus nada é impossível e todas as suas promessas se cumprirão. Nós então temos aqui e estamos diante de uma promessa divina. Mas qual deve ser então a reação de cada um de nós diante de uma promessa do Senhor? Nós não esperamos que o mundo, os ímpios, respondam positivamente, com alegria e satisfatoriamente, em obediência às promessas do Senhor. Eu não estou falando desta resposta. Eu me pergunto qual é a resposta adequada, qual a reação adequada que nós, irmãos crentes, cristãos, tementes a Deus,
devemos ter diante das promessas do Senhor? Qual deve ser a nossa reação? Qual seria a reação correta diante de uma promessa que pode nos colocar em xeque? Maria está aqui diante de uma promessa que pode colocar a sua integridade moral em prova. Maria está diante de uma promessa que pode fazer com que ela seja a mais ultrajada e rejeitada mulher naquela sociedade em que ela vivia. Maria está diante de uma promessa que ela tende a temer e tremer diante do Senhor, e nós vemos isso quando ela mesmo, a palavra de Deus diz que ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação do anjo. Maria se perturbou, e nós muitas vezes nos perturbamos diante de situações em que nós estamos enfrentando e que nós sabemos qual é a promessa do Senhor para as nossas vidas, mas nós nos perturbamos porque isso pode fazer com que eu perca meu emprego, pode fazer com que eu perca meus amigos, pode fazer com que eu perca inclusive os meus parentes queridos. Qual é a nossa reação diante da promessa divina? Qual é a reação adequada que cada um de nós deve ter diante das promessas do Senhor, que nós já vimos, não há impossíveis para Deus? A nossa reação, meus irmãos, deve ser então igual à reação de Maria, que a despeito de todas essas coisas, de todos esses temores, de todas essas situações, ela responde: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E mais uma vez nós nos deparamos com esta palavra, serva. Se os irmãos se lembram, há 2 domingos atrás, nós estávamos meditando no texto de Judas, e Judas também se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui está Maria se colocando também, e é assim que ela verdadeiramente é, e cada um de nós, eu já falei isso, somos servos. E nós sabemos já o que isso significa. Quando alguém se coloca como servo diante do Senhor, é verdadeiramente um escravo, que está aqui para obedecer a palavra do Senhor, integralmente, indiscutivelmente, sem nenhuma forma de rebeldia, sem nenhuma forma de contradizer a palavra do Senhor. Então, assim como Maria, que se coloca humildemente e se sujeitando ao Senhor, assim deve ser a nossa reação também, diante das promessas do Senhor. Aqui está o seu servo. Então, meus irmãos, quando no ambiente de trabalho você for confrontado, e você conhecendo as promessas que o Senhor tem para a sua vida, você conhecendo as promessas que o Senhor tem para a sua igreja, você conhecendo as promessas que o Senhor tem para aquele grande dia onde Cristo virá e nos levará juntamente com Ele, não tenha dúvida de se colocar em oração e dizer ao Deus bendito: aqui está o teu servo, seja feita conforme a tua palavra, seja feita a tua vontade na minha vida. Então esta é a reação adequada que nós devemos ter diante das promessas do Senhor. Acolher, irmãos, calorosamente este grande princípio é de importância imensa à nossa paz interior. Entender a onipotência do Senhor diante de muitas dúvidas pelas quais nós passamos, entender que o Deus Todo-Poderoso cumprirá as suas promessas, independentemente de nós, Ele cumprirá as suas promessas. Descansar e sossegar na onipotência do Senhor, nesse atributo incomunicável de Deus,
é maravilhoso para todos nós. Aquele que chamou o mundo à existência, formando-o do nada, para Ele tudo é possível. Aquele que me tirou e te tirou das trevas e nos trouxe para diante da sua maravilhosa luz, não há impossíveis para Ele. E como Ele fez isso? Aqui está o princípio de como Ele fez isso. Houve a necessidade da humilhação de Cristo. Houve a necessidade dele se colocar como servo, já predito e confirmado, como servo sofredor do Senhor, para que nenhum de nós passasse pelo sofrimento que ele passou. Descansar nesta verdade, descansar nesse atributo incomunicável de Deus, é grande maravilha para cada um dos seus filhos. É ter a certeza de que nós podemos caminhar, de que nós podemos viver neste mundo, ainda que este mundo afronte cada dia mais o nosso Deus. Mas nós sabemos que nesta certeza de que para Deus não há impossíveis, nós podemos viver neste mundo. E podemos mais, podemos proclamar esta verdade. Podemos dizer a todos que para Deus não há impossíveis, e que esses impossíveis não são nem de perto aqueles que a igreja, de uma forma geral, vem pregando erradamente por aí. Porque os impossíveis que são pregados hoje em dia dizem a respeito da situação financeira do homem, da situação econômica do homem, da situação sentimental do homem. Mas aqui, os impossíveis, as promessas de Deus que se cumprem, são destinadas e dizem respeito à nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual aqui, agora, e a nossa vida espiritual no porvir, pela eternidade que temos à nossa frente. Lembrem-se, irmãos, nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos aqui peregrinos. E durante nossa peregrinação, nós temos que comunicar aos homens que para Deus não há impossíveis, e orar, rogar para que o Espírito que faz a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, traga este homem, que hoje é impenitente, para confessar como Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Que nesta noite, meus irmãos, em cada um de nós, cumpra-se a palavra de Deus, e que cada um de nós medite nessa breve pregação, mas que medite durante a semana, para que nós possamos ter a resposta adequada diante das promessas do Senhor para as nossas vidas. E eu queria finalizar dizendo que este Jesus, que se humilhou, que se fez em forma de homem para sofrer, padecer em nosso lugar, não deixou de reinar, não deixou de dirigir todo o universo, toda a criação, até mesmo naquele momento onde ele estava na cruz, que ele estava ali no final de sua vida como homem, né? Ele jamais deixou de governar todo o universo, porque Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem, e em todo o tempo, e será assim por toda a eternidade. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que não haverá impossíveis para Ele. Todas as suas promessas serão cumpridas, e que, como Maria, nós possamos responder positivamente e da forma adequada: aqui está o seu servo, e que esta resposta leve cada um de nós a obedecer o Senhor e a sua palavra por todos os dias de nossas vidas aqui neste mundo. Glória a Deus.